a minha esperança está no Senhor. Leitura bíblica que se encontra em Salmo, versículo 33, que nos diz assim. Salmo 33, dos versos 20 e 22. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Amém. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor. Também gostaria de convidar os irmãos da nossa igreja que estejam de pé, que abram seus cantores no hino de número 385. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Pelas bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor. Sim, louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Continue aí, só um minutinho. Nós vamos repetir novamente a quarta estrofe. Nesse mês de novembro é um mês no qual nós festejamos, vamos dizer assim, o mês da música batista. E hoje, né, dia 22, é o dia do músico. Todos nós somos músicos e hoje todos nós estamos sendo felicitados, estamos sendo parabenizados pelo dia a qual foi separado para nós. E nós iremos cantar. Louvor é o título deste hino. E é o que nós estamos fazendo, louvando ao nosso Deus, que, como diz na quarta estrofe, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. São tantas bênçãos que a gente não sabe nem contar quantas são. E Deus, Ele tem nos sustentado. E graças a Deus, hoje, mais um dia, e Ele nos honrou. E eu convido vocês a cantar com todo amor, com toda a força que vem lá de dentro do peito de cada um. Louvamos e engrandecemos ao nosso Senhor. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo,
Queridos, é realmente bom e é com alegria que temos vindo à casa do Senhor nesse dia, porque a semana nos trouxe aí algumas preocupações, alguns sustos, alguns irmãos passando por algumas lutas, né? Mas hoje, e já no início da semana, no final da semana, tivemos boas notícias, notícias que nos alegraram. Pastor Marcos, que esteve aí há alguns dias hospitalizado, já está em casa e hoje, já como professor, já pôde lecionar na Escola Bíblica Dominical, muito felizes, né? Ficamos pela vida do pastor e gratos a Deus por isso, né? Irmão Valdir, irmã Sônia, que na semana passada estiveram com alguns familiares também hospitalizados, e perguntei ali agora, disseram que graças a Deus já está tudo bem, já tiveram alta, outros também já estão em casa, a nora, né? Aí já está em casa, já está, os sustos, né? Já está passando, já passou, enfim, né? Muitos são os motivos que nos faz encher o coração de alegria nessa noite, né, irmão Afonso, né, a irmã que mais uma vez conosco estão, né, ali também uma jovem conosco. É muito bom e gratificante, e como igreja estarmos aqui mais uma vez, né. Denise estava perguntando ali, irmão Afonso, vai cantar? Falei, opa, né? Então, depois da mensagem, é claro que não vamos perder a oportunidade, vou aqui convidar o irmão e teremos a oportunidade de juntos nos alegrarmos no Senhor também com o irmão Afonso. Querido, abre tua Bíblia aí, Gabriel, se puder aqui colocar para auxiliar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 18 ao verso 20. 1 Coríntios 4, 18 a 20. Eu vou ler na minha versão para facilitar aqui um pouco no desenvolvimento e no decorrer da mensagem. Os irmãos estão aí com suas Bíblias, por favor, acompanhem a leitura do texto. 1 Coríntios 4, 18 a 20, que diz assim: mas alguns andam ensoberbecidos. Ali fala, né, de inchados, mas o sentido é realmente esse que está cheio de si, né? Como se eu não houvesse de ir ter convosco, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecereis não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder de Deus. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, ou virtude, segundo algumas versões. Queria fazer alguns destaques aqui no texto lido. Paulo dizendo assim à igreja de Corinto: alguns andam ensoberbecidos, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Ou seja, alguns ali na igreja de Corinto andavam fazendo o que bem entendiam e muito provavelmente de forma contrária ou diferente à orientação de Paulo, que era e foi o fundador e o organizador daquela igreja. E Paulo tinha, como em todas as igrejas que ele havia organizado, um cuidado muito grande. Tanto que Paulo escreve 2 cartas
aos coríntios. Então ele fala daqueles que estão ensoberbecidos, né? Gente arrogante, gente inchada, gente cheia de si, né? Que quer tomar para si o senhorio e fazer o que bem entender. Mas Paulo fala que o evangelho, ele não é daquilo que vem de si, não é conforme as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o evangelho é poder de Deus. E aí ele encerra dizendo, porque o poder de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Paulo, ele é taxativo, Paulo, ele é fantástico, e ele não deixa margem para que se viva, se pregue, se ensine outra coisa que não seja aquilo que se recebeu de Deus. Aquilo que se recebeu de Deus é evangelho. Deve ser vivido na igreja. Aquilo que vem do homem, de si mesmo, aquilo que é plano pretenso do homem, né? Paulo diz, espera porque na hora que a gente se encontrar, vamos ver como é que isso vai se ajustar. Então, eu olho para esse texto e olho para o contexto, para a história, para Paulo escrevendo a primeira, principalmente a primeira epístola aos Coríntios, e trago para nós, para nossa reflexão, para essa noite. Os irmãos mais atentos vão se recordar, eu tenho cuidado de escrever, de anotar, que há 2 anos eu preguei esse mesmo texto. Os irmãos mais atentos vão se recordar, E eu trago mais uma vez, e aqui para nossa reflexão, que pela experiência, pela prática e pela orientação do apóstolo Paulo, haviam 2 tipos de evangelhos que estavam sendo vividos, ensinados, pregados ali em Corinto, e aquele que era desejo do apóstolo Paulo, por orientação do Espírito Santo de Deus, que era aquilo que ele queria que verdadeiramente a igreja vivesse. Ou seja, 2 evangelhos distintos. E eu vou dizer, queridos, que ainda hoje nós encontramos resquícios, e talvez hoje mais latentes, mais presentes, mais vivos do que algum tempo atrás. 2 evangelhos muito distintos. E uma das razões para mim hoje que eu vejo esses evangelhos tão distintos é o boom. A gente ouve umas palavras, e acaba pegando essas palavras, A gente fala assim, houve um boom de empresa, um boom disso, um boom daquilo, Palavras que a gente ouve e acaba usando, Mas o que significa isso, É o surgimento acima da média ou inesperado de alguma coisa. E eu vou dizer, queridos, que talvez nas 2 últimas décadas nós tivemos um surgimento acima da média, ou seja, um boom de igrejas que contribuíram, infelizmente, para o acentuamento dessa divergência de evangelhos que nós temos. Há 3, 4 décadas, nós falávamos do surgimento das igrejas neopentecostais, E aí todo mundo que vive igreja sabe da linha e das denominações que nós estamos falando. Mas depois dessas surgiram outras que eu quero chamar de igrejas contemporâneas. Essas igrejas, que aqui chamam de igrejas contemporâneas, elas estão oferecendo em muito um evangelho
que é um evangelho preocupante. Um evangelho que, na maioria das vezes, quer uma igreja, né, basicamente formada por jovens, mas que, lamentavelmente, não são bem orientados. Estava ouvindo, vendo, na verdade, lendo, né? A partir dos últimos acontecimentos aí de Rio das Ostras, jovens sendo assassinados, né? E lamentamos muito por isso, mas a irmã dizendo assim, na semana passada, lamentamos muito, chorei até, por causa de um jovem, né, que esteve lá na igreja e que deixou a igreja, se envolveu com essas coisas aí e que agora a família sofre pela perda deste jovem, né? Nós temos visto isso acontecer e essas igrejas contemporâneas, que são igrejas voltadas para jovens, e isso me preocupa muito. Da mesma forma como Paulo teve a preocupação dele com o evangelho que estava sendo pregado ali em Corinto, eu tenho uma preocupação com essa igreja contemporânea, porque ela tem um lema, né? Vamos tirar os jovens da rua. Mas elas não têm, ao meu ver, um propósito estabelecido, uma solidez, uma proposta muito bem definida sobre o que fazer com esses jovens depois que eles saem da rua. Porque não basta estar na igreja. Porque estar na igreja não salva ninguém. É preciso, de fato, estar na igreja tendo sido transformado pelo poder de Deus. E Paulo fala isso. O evangelho, ele não consiste em palavras de ensoberbecidos, mas em poder. E é o poder de Deus que transforma pessoas. E nós temos visto igrejas hoje cheias, mas com pessoas vazias. Um evangelho que se propõe a dizer, principalmente para a juventude, vem para cá. Mas eu não vejo, depois disso, a seguinte orientação: o que fazer depois que vocês vierem para cá? Aí as pessoas vão, mas lá permanecem exatamente como estavam antes. E por falta de proposta, por falta de solidez, por falta de uma sustentação naquilo que de fato é o evangelho, incha-se, mas não transforma. E isso me traz uma preocupação grande. Principalmente com essa questão. Não basta estar na igreja. Tem que ser nova criatura em Cristo Jesus. Porque se não for nova criatura em Cristo Jesus, se não permitir que haja transformação, que haja novidade de vida, que haja algo novo na vida das pessoas, esse evangelho que promete, mas que não transforma, que não cumpre muitas vezes aquilo que promete, frustra pessoas. Denise é minha atualizadora digital, né? Denise é antenada e eu não tenho antena. Mais ou menos assim, né? Denise é atualizada, né? E eu estou lá no oposto do negócio, né? E aí ela estava me mostrando um dia desse um evangelho, né? E aí vem, essa observação é minha, ela apenas mostrou o vídeo, eu vou dizer para os irmãos, né? Um evangelho místico,
Você imaginou isso? Um evangelho místico. Por que é evangelho místico? Ela me mostrou um vídeo de um cara, como muitos que a gente vê por aí pregando hoje, com algumas chaves, não sei, algumas chaves, dizendo assim, né? Me segue, curte, assista, que em 48 horas? Em 48 horas, a sua vida vai mudar. Até pouco tempo atrás eu via isso lá com cartomantes. Trago o seu não sei que lá de volta em 48 horas. Faço trabalho, não sei lá das quantas. Eu via isso no misticismo. Só que esse evangelho que promete para as pessoas que em 48 horas vai mudar a vida delas, isso para mim não é evangelho. Isso para mim é misticismo. E Paulo, ele é veemente quando ele repreende aqueles ensoberbecidos que estavam em Corinto. Isso para mim é gente que quer fama e quer usar a igreja para isso. Isso para mim é gente que quer ganhar dinheiro e usa a igreja para isso. Porque esses aplicativos novos aí, né? Twitter, Instagram e coisas desse tipo aí, né? Você precisa de uma estratégia para entrar no negócio. Né? O que você precisa? Você precisa fazer uma propaganda que seja atrativa. Porque, sendo atrativa, a cada visualização, a cada curtida, a cada seguidor, você está ganhando a possibilidade de lucrar com isso. E muita gente quer usar o evangelho para isso. Um cara que pega um monte de chave e diz, se você me seguir, em 48 horas o teu problema está resolvido. Se você me curtir, em 48 horas, né, alguma coisa vai acontecer. Eu acho que vai acontecer para ele. Se um monte de gente for atrás, né, da proposta dele, vai acontecer para ele. Mas para a gente, não. Um monte de gente que está pegando o evangelho e tornando o evangelho algo descaracterizado daquilo que a palavra do Senhor nos ensinou. Paulo falava de um evangelho que merecia ser repreendido ali em Corinto. E eu vejo que hoje nós temos vivido em meio a evangelhos semelhantes a esse. O evangelho que promete mundos e fundos, mas que não cumpre muito daquilo ou nada daquilo que promete. Um evangelho que eu tenho visto aí, e que se Paulo tivesse nos nossos dias, Paulo da mesma forma repreenderia, é um evangelho que quer impressionar as pessoas, mas que não passa disso. Quando eu preguei essa mensagem, eu chamei esse evangelho que quer impressionar as pessoas, de evangelho fake. Tá? Porque é um evangelho que parece evangelho, mas que não tem nada de evangelho. Um evangelho que usa palavras bonitas, mas vazias. Um evangelho onde as pessoas falam com uma voz imponente, usam palavras bonitas, sorriso largo no rosto o tempo todo, cara de vitoriosos, né? O evangelho da ostentação, com megas produções, verdadeiros shows são feitos dentro das igrejas, mas as pessoas entram ali e saem vazias.
Não sei se Denise se lembra, né? Porque Denise é minha colega de turma de seminário, só que isso já faz 20 e poucos anos, e nem sempre tudo aquilo, né, que vimos a gente acaba se lembrando. Um dos nossos professores falou de uma pessoa bem-sucedida, né, ícone aí da sociedade, que visitou uma das grandes igrejas da nossa convenção, né? E aí foi, assistiu o culto, saiu dali e disse, né, se eu quisesse ouvir música boa, eu iria para os grandes shows seculares que eu conheço. Se eu quisesse ouvir palavras bonitas, eu iria para as palestras dos grandes nomes que eu conheço. Mas eu vim aqui hoje esperando ouvir algo diferente, algo que falasse ao meu coração, algo que me tocasse, algo que pudesse fazer diferença na minha vida. Porque gente de técnica apurada, de palavras bonitas, mas vazias do poder de Deus, eu conheço um monte. E é isso que nós temos visto muito por aí. Gente boa, tecnicamente. Gente de repertório apurado, que se nos deixar, fala por 4, 5 horas, ficamos sentados ouvindo. Mas muitas vezes, entramos e saímos com as mesmas carências ou com carências maiores do que aquelas que nós entramos. Por quê? Porque não é o evangelho do poder, mas é o evangelho que está baseado nas experiências e nas técnicas das pessoas. Megas produções das igrejas. Shows pirotécnicos muitas vezes. Mas pessoas vazias, descompromissadas, que não têm a direção, não têm a unção, não falam de Deus, não falam da parte de Deus. E por isso não fazem diferença na vida das pessoas. Não é desse evangelho que nós estamos precisando. Não é desse evangelho que o mundo está precisando. Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. Eu fui cortar cabelo num lugar onde habitualmente eu não vou, né? Já fui algumas vezes por causa da falta de opção, né? E na sexta-feira, em pleno feriado, eu cismei de cortar cabelo, né? Era muito provável que eu não fosse encontrar ninguém trabalhando, né? Eu falei, mas tudo bem, eu vou arriscar, né? E saí caminhando para cortar o cabelo. Aí achei um lugar, o rapaz estava sentado, coitado, em frente à barbeariazinha, né? E eu falei, opa, é aqui mesmo, né? Aí me aproximei e falei, opa, tudo bem, vamos trabalhar? Ele, vamos, né? Aí entrei, ele botou a máscara dele e falou, olha, você pode tirar a sua porque preciso que você tire para poder cortar o seu cabelo, mas pode tirar, já coloquei a minha, né? Aí ele foi, botou lá aquela capa, aquela coisa toda, olhou para mim e falou assim, eu te vi na internet. Falei, me viu? Ele falou, eu te vi, né? Você é pastor, né? Eu te vi pregando. Falei, sim, né? Ele é.
tem um irmão lá da sua igreja que corta cabelo aqui, e ele me falou, e eu fui lá e te vi lá. Aí, puxa vida, né? Que bom, né? E aí começamos a conversar, e ele disse assim, eu estou muito machucado. Mas eu falei, por quê? Porque eu também sou pastor. E eu tive que fechar a igreja. Metade da minha igreja, que já era pequena, se rebelou contra mim, arrumou um problema enorme na igreja e foi embora. E uma igreja pequena, sem a metade dos membros, não tive outra coisa a fazer que não fechar a igreja. E então ali eu pude conversar muito com ele ao longo do período em que estava ali, aconselhar, orientar, e eu disse para ele, espere em Deus. Espere em Deus, porque Ele conhece o teu coração, Ele vai te honrar, Ele é contigo, e você não precisa fazer absolutamente nada. Porque Deus não gosta, e Ele não aprova a rebeldia. Espere em Deus, porque há tempo para todas as coisas. O irmão cuidou de pessoas ao longo do tempo, mas chegou o tempo do irmão ser cuidado. O irmão está num tempo de ser pastoreado, cuidado, orientado. Então espere em Deus, porque todos nós passamos por um momento em que precisamos receber, depois de tanto dar e oferecer. O irmão vai ser moldado. Então espere em Deus. E ele disse, é exatamente isso que eu tenho feito. É nisso que eu tenho buscado e é nisso que eu tenho esperado. Nós temos um evangelho hoje e uma população evangélica hoje que fere, que ataca, que se levanta contra, sem muitas vezes medir consequências de nada. Olha, eu não quero mais, sem ter qualquer consideração por aqueles ou por aquele que se deu tanto tempo, que se doou por tanto tempo, que fez da sua vida o seu ministério, que abriu mão de muitas coisas em prol de outras pessoas, e muitas vezes pessoas que foram ali por ele ajudadas, foram aquelas que levantaram e se levantaram e levantaram outros para se opor e fazer com que a igreja fosse fechada. Cuidado, queridos. Que tipo de evangelho nós temos vivido, nós temos ensinado e nós temos praticado? Paulo advertiu de uma maneira muito dura a igreja de Corinto por causa de gente que estava cheia de si e que não estava levando em conta aquilo que Paulo havia ensinado. Alguns evangelhos que me preocupam. Esse evangelho contemporâneo que diz para as pessoas, vem, mas que não tem uma proposta ali sólida, boa o suficiente para preparar e as pessoas então, uma vez transformadas, poderem alcançar outras. Vem, mas permanecem como estão. Isso me preocupa. O evangelho do impressionismo, que não passa disso. Mas também Paulo fala do evangelho que é poder de Deus. E poder de Deus para quê? Para transformar e salvar aquele que verdadeiramente anseia e busca esse evangelho no Senhor.
E eu encerro falando do evangelho verdadeiro defendido pelo apóstolo Paulo. O evangelho genuíno. Paulo fala lá no início, né? Quando ele, aqui lemos, né? Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Né? Poder para quê? Poder para impressionar? Não. Poder para encher a igreja? Não. Que poder é esse? Né? É o poder de Deus, que transforma vidas, que resgata verdadeiramente e transporta do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz. É isso que precisa ver. E quando a gente vê, né, Paulo aqui falando desse evangelho, Geraldo leu por direção de Deus o texto que eu leria aqui, Hebreus 10, 23. Mas retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. É esse Deus que promete, mas cumpre aquilo que prometeu. O problema é que às vezes as pessoas falam em nome de Deus aquilo que Deus não disse, prometem em nome de Deus aquilo que Ele não prometeu, e aí traz confusão. Mas o evangelho genuíno é o evangelho de promessas verdadeiras, promessas baseadas naquilo que é eterno, não naquilo que é passageiro. Não é o evangelho que vai para o Instagram, pega um monte de chave assim e diz: se você me seguir, as coisas vão mudar para você. Isso é mentira. Mas o evangelho de verdade é aquele que não promete que o crente não vai morrer de câncer. Quem quer morrer de câncer? Ninguém quer. É óbvio que não. Mas o crente pode morrer de câncer? Sim. E como que Deus age nesse negócio? Ele não prometeu que ia curar todo mundo. Mas Ele assegura que há um céu de glória que espera todo aquele que aguarda firmemente o cumprimento da promessa. E que promessa é essa? A promessa da vida eterna. É esse o evangelho que não decepciona. É esse o evangelho, por ser um evangelho verdadeiro, que não frustra pessoas. O pastor que estava conversando comigo falou assim: eu estou muito mal, estou muito machucado. É como se eu fosse um jogador que se machucou e disseram para ele: você nunca mais vai poder jogar. Falei para ele assim: você está falando com a pessoa certa. Porque se você for olhar meu joelho tem mais titânio do que você possa imaginar. Eu sei exatamente aquilo que você está dizendo. Mas posso, da mesma forma como antes, dizer para você: porque Deus, Ele cuida em tudo e em todo o tempo. Meu joelho hoje é todo remendado, a canela é costurada, o joelho é remendado, um monte de titânio. Mas Deus continua sustentando e cuidando. Porque Ele nunca disse que eu não iria machucar o joelho e eu não poderia seguir naquilo que eu fazia. Mas Ele sempre disse: não importa, mas eis que estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E eu tenho certeza que Ele continua assim. Porque não importa se o meu joelho não tem menisco, se o ligamento é refeito com um tendão tirado da canela, e daí? Se tem parafuso, se tem pino, se tem tela de titânio, não importa isso. Importa que as promessas do Senhor, elas permanecem genuínas na minha vida. E eu creio, e eu sei, e eu confio que independente de toda e qualquer circunstância, Ele está e estará comigo.
É esse o evangelho verdadeiro. Não é o evangelho que não diz que nós não iremos tropeçar. Tropeçaremos. Mas que, apesar disso, ele continuará conosco. É o evangelho que nos diz que se ele não nos curar, na eternidade todas as dores serão cessadas, todas as lágrimas e todo o pranto cessarão. O evangelho genuíno, muito diferente desse evangelho, muitas vezes contemporâneo, ele diz para as pessoas que elas precisam de transformação, porque ele diz que o salário do pecado é a morte. Então ele confronta o homem com o seu pecado, mas ele diz também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6, 23. Mas o evangelho, muitas vezes contemporâneo, diz: vem para cá, não tem problema, enche a igreja. Você vive um relacionamento conjugal com o seu namorado, com a sua namorada, não tem problema, pode continuar, desde que você esteja na igreja. O seu relacionamento, ele é diferente daquele lá proposto pelo Senhor, com Adão e Eva. Tá bom, continua. Não é isso, o evangelho genuíno não é esse. O evangelho genuíno é aquele que anuncia a necessidade de transformação. O evangelho genuíno diz ao pecador, sem receios ou preocupações, que nem todos os caminhos levam o homem a Deus. Não basta estar na igreja, tem que ter novidade, tem que ter transformação, tem que ser diferente e tem que haver diferença. O evangelho genuíno aponta para a cruz de Cristo e mostra ao mundo que não há evangelho sem cruz. Porque o evangelho da facilidade hoje ele é bacana. Mas o tomar a sua cruz e seguir, ele muitas vezes é esquecido. O evangelho genuíno, ele diz ao homem que o fardo do pecado, ele pode ser trocado por um fardo leve e por um jugo suave. Que no Senhor todas as nossas inquietações, todos os nossos pecados, todas as nossas culpas podem ser no Senhor apagadas, perdoadas, redimidas, quando nós buscamos no Senhor a redenção, o arrependimento e a transformação. Paulo orienta aquela igreja. Paulo diz para aquela igreja, não é qualquer evangelho que se pode viver. Paulo diz para aquele povo, olha, é bonito ter um cartaz lá na frente da igreja, com o seu rosto, com uma pompa. Só que isso não transforma a vida de ninguém. Não é essa a proposta do evangelho. A proposta do evangelho é aquela dita por João quando se encontrou com Jesus. Importa que tu cresças e que eu diminua. Não inverta isso. Não queira aparecer mais do que o Senhor, porque o Senhor não quer aparecer. Ele quer o coração. E o que está no nosso coração não aparece. Ele não quer aparecer. Então não queira aparecer, porque não foi essa a proposta do Senhor para a igreja dele. Gente ensoberbecida, inchada, como dizem algumas versões, foram e têm sido duramente advertidos, porque o verdadeiro evangelho é o poder de Deus, mas o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Vamos orar? Pai querido, santo e maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecemos,
Te bendizemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor mais uma vez nos concede de estarmos na Tua casa, estando na Tua casa, termos a oportunidade no Senhor de prestarmos um culto a Ti. Pai querido, recebe nosso louvor. Pai de amor, através da Tua palavra, fala. E através do Teu Santo Espírito, ó Deus de amor, transforma nossas vidas. Nos faz, Deus, querer de verdade um compromisso, e um compromisso verdadeiro, vivermos um evangelho genuíno, um evangelho que foi o evangelho pregado pelo Senhor, ensinado pelo Senhor, transmitido através, Pai querido, do apóstolo Paulo, através de tantos homens fiéis aos quais o Senhor confiou. E a nós hoje, ó Deus querido, o Senhor nos dá o privilégio, a honra de nos tornarmos transmissores, porta-vozes do Teu Evangelho. Seja conosco, ó Deus. Em todo o tempo fala aos nossos corações. Nos ensine e nos ajude. É o que lhe peço, ó Deus eterno, orando grato no santo nome de Jesus. Amém. Irmão Afonso, depois, irmãos do louvor estarão nos abençoando igualmente como o irmão Afonso. O irmão Afonso é irmãozão nosso, uma alegria sempre recebê-lo. Que Deus possa, querido, abençoar a vida do irmão mais uma vez. Boa noite, irmãos. Eu vejo muita bondade, né, pela parte da igreja, pela parte do pastor, né, de nos amar, mesmo com todos os nossos defeitos, né. Assim como Jesus tem nos amado, os irmãos têm também correspondido esse amor de Cristo em cada um de nós. Tu és o pão da vida, que ao fraco dá poder, a luz que ilumina o caminho do que crê. Tu és a verdade para quem está na indecisão, és a esperança que alegra o coração, és a força que liberta o homem da prisão. Tu és o sinal de alerta para quem está na indecisão. Tu és maravilhoso, conselheiro, Pai eterno, Jesus Nazareno. Tu és tudo que eu mais quero, Jesus. Tu és a fonte que nos sacia, Teu nome transmite alegria e nos dá forças para vencer. Jesus, Tu és tudo que eu mais quero, és o amigo sincero, ao Teu lado eu quero sempre viver. Jesus, Tu és a fonte que nos sacia, Teu nome transmite alegria e nos dá forças para vencer. Jesus, Tu és tudo que eu mais quero, és o amigo sincero, ao Teu lado eu quero sempre viver. Ao Teu lado eu quero sempre viver. Ao Teu lado eu quero sempre viver. Amém. Obrigado pela oportunidade. A minha esperança está no Senhor, que me faz entoar um cântico novo. Hoje, né, após esta mensagem, eu acho que nós não precisaríamos estar aqui na frente cantando. Deus realmente falou aos nossos corações através do pastor Flávio. E engraçado que me lembrou até uma música
que eu cantava na época de Rio Dourado com um casal que era musicista lá na igreja, que a música ela tem como título Como Agradecer. É uma música bem antiga, que no coro dela diz assim: a Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim, com teu sangue salvou-me, teu poder restaurou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. E essas bênçãos, né? Como eu disse no início, nós não temos nem como contá-las, porque são tantas, até de nós estarmos respirando. É uma bênção, é uma dádiva que o Senhor nos deu. E isso nós temos que ser, né, agradecidos a Ele em todo momento. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Depois de tantas maravilhas, o que dizer, né? Convido os irmãos que se coloquem de pé, vamos ficar mais à vontade e continuar aí adorando, louvando ao nosso Deus, porque só Ele é digno e é por Ele, para Ele que estamos aqui nesta noite, que preparamos, né, este momento e nos dispomos, né, a estar aqui na presença do nosso Senhor. Vamos louvar a Deus agora com esta canção. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Que este possa ser realmente o nosso desejo, né? Ter um coração puro diante do nosso Senhor, praticar, né, o amor que Ele nos ensina na sua palavra, que possamos praticar, né, onde estivermos, na família, no nosso emprego, né, que possamos ter essa preocupação de amar, de somar, de agregar, né, pessoas, né, que possamos verdadeiramente ser luz onde estivermos para a glória do Senhor. Coração puro, renova, renova o espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas feito é continuar no erro e viver no meio de desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o
prometê-lo. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor.
que seja dessa forma, que possamos ser um jardim particular do Senhor, que possamos viver, né, para a sua glória em todo o tempo, ter intimidade com o Senhor, nos colocar, né, diante do Senhor de forma verdadeira, porque Ele conhece, né, nossos pensamentos, conhece nosso caminhar, nosso deitar, nosso levantar, e que o amor de Deus, né, possa estar sobre nossas vidas, que nós possamos receber, né, de todo o nosso coração esse amor do Senhor, e que possamos, né, tocar nas vestes do Senhor, ter essa intimidade, essa proximidade de buscar no Senhor aquilo que nós precisamos, porque só nele, né, nós podemos encontrar nossas respostas, né, podemos muitas vezes renunciar, né, aquilo que nos afasta do Senhor. Nele nós podemos, né, vencer as ansiedades da vida, né, que infelizmente tem sido uma realidade em nosso meio, né, ansiedade, depressões, conflitos interiores. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que possamos, né, estar diante desse Deus maravilhoso de forma entregue, e que Ele possa estar suprindo todas as nossas necessidades para a sua glória. Deixa-me tocar em ti, se tuas vestes eu tocar, sararei, desprezível vou ficar e te clamar até o Senhor me ouvir e me chamar e me sarar.
seu tocar, sararei, desprezível vou ficar e te clamar, até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me sarar, até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me sarar. Oh, Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado seja teu santo nome. Pai de amor, nós não temos palavras, Senhor, para dizer, ó Deus, o quanto te amamos, o quanto, ó Pai, somos felizes por poder estar na tua presença, por poder estarmos aqui, ó Deus, reunidos, ó Pai. Ó Senhor, muito obrigada por tudo, Senhor. Ó Deus, esteja ouvindo, ó Pai, o nosso clamor, Pai, como nós terminamos de cantar neste momento. Que o Senhor possa estar atento, ó Pai, ao nosso clamor, a tudo aquilo, ó Pai, que nós temos colocado diante de Ti, porque o Senhor é fiel à Tua palavra e o nosso desejo, ó Pai, é cumprir, ó Deus, a Tua palavra, é sermos obedientes a Ti, é caminharmos, ó Deus, na Tua presença. Senhor, nos ajuda, Pai, a vencer, ó Deus, o pecado, aquilo que nos afasta de Ti, aquilo, ó Pai, que Te entristece, Senhor, nos ajuda, ó Pai, porque somos fracos, Senhor, somos pequenos, ó Deus, e muitas vezes, ó Deus, queremos dizer não, ó Pai, queremos fazer a diferença, queremos, ó Deus, andar, ó Deus, verdadeiramente diante de Ti, mas muitas vezes, ó Deus, fraquejamos, ó Pai, nos ajuda, Senhor, que mesmo, ó Pai, quando viermos, ó Deus, a tropeçar, que possamos, ó Deus, nos levantar, ó Pai, erguermos nossas cabeças, ó Pai, e olharmos para Ti, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, e em Ti, Senhor, está a nossa salvação. Ó Deus, muito obrigada por tudo, Pai querido. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Nós já estamos... Podem se sentar, irmãos. Nós já estamos terminando o nosso culto desta noite, mas nós não poderíamos deixar, de agradecer aos irmãos que estão aqui conosco, aos irmãos que irão nos assistir, daqui a pouco, amanhã. E também nós queremos fazer um convite a vocês. Na próxima quinta-feira, nós do Ministério de Louvor estaremos fazendo uma live referente ao mês da música. Então, nós estamos convidando vocês para nos assistir na quinta-feira. Nós estaremos colocando o link no grupo da igreja. Os irmãos estarão em casa, vão separar esse tempinho para estar cultuando conosco na quinta-feira. Creio que será às 20 horas. Nós iremos colocar no grupo da igreja o horário certinho. Aqueles que não tiverem no grupo, pergunte seu vizinho, ou se não, no final, pergunta a gente como que faz, para nós estar colocando vocês no grupo, para vocês estar, assim, assistindo esta live junto conosco. E também peço de coração que vocês estejam passando para outras pessoas, convidando outras pessoas para estar cultuando conosco. Vocês na casa de vocês e nós aqui na igreja, com a qual nós preparamos um momento muito especial, não só para a nossa igreja, mas para todos nós, tá? Nós queremos também, mais uma vez, eu agradeço, a todos e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Obrigado.